O que tem de novo na versão 4.0 do Kairos? Bom, você vai entender que primeiro ele mudou o painel aqui, tá? Então nós temos algumas configurações aqui, ó. Nós temos o SMC pronto, nós temos ponto de pivô, se você utiliza ponto de pivô, nós temos o ICT, que são as aberturas máximas e mínimas dos mercados, temos médias móveis, temos os pontos diário, né, máxima e mínima, enfim, e temos o zigue-zague aqui, tá? O que eu utilizo para operar? SMC e ICT, legal? Aqui embaixo você vai ver algumas ferramentas, tá? Então mudou um pouquinho a forma de utilizar. VWAP, clicou, colocou a VWAP. Tá? Agora você vai ver que ele tem um xizinho aqui para você excluir. Market Profile mudou. Então você pode escolher, eu quero a partir desse ponto, né? Colocou Profile aqui, ou você pode escolher um período. Por exemplo, Market Profile, só fechar aqui, Profile, eu quero desse ponto, segura e arrasta até aqui, por exemplo. Soltou. Então você tem um Market Profile só daquele movimento ali. Legal? Isso é muito útil para você achar um ponto de entrada. Temos o Candle V normal, né? Candle V, por exemplo, a gente utiliza no gráfico de H1 ou M30. Por exemplo, abertura de mercado, para você operar máximas e mínimas da primeira hora. Um exemplo aqui, né? O K ou Ásia, que abriu aqui embaixo, você pode colocar o Candle V aqui, tá? Colocou o Candle V, pode buscar a operação lá, também fecha aqui. E temos as marcações, né? A marcação de sweep, por exemplo. O que é o sweep? É varredura. Então a gente tem esse fundo aqui, né? Então você pode marcar ele aqui, onde você acredita que o mercado venha buscar liquidez. Tá? Se ele já pegou a liquidez, por exemplo, se ele já pegou a liquidez, ele vai marcar ali, ó, né? Se estourar para cima agora lá, ele vai marcar que estourou a liquidez ali. Tá? Então ele vai te dar essas informações aí, tá? Jean, coloquei um monte de coisa no meu gráfico aqui. Tá? Então o que você faz? Você vem aqui em limpar, né? Pronto, você limpa as marcações. Então aqui são as ferramentas bem úteis para você estar operando SMC. E a gente tem a TR-Line, como a gente já tinha antes. Porém, agora ela tem um checklist. Então, por exemplo, eu vou entrar nesse ponto aqui, ó. Tá? Ele já colocou stop, alvo, alguma coisa sugerida entre 1 e 2, né? 1.207, tá? E aqui ele te traz um checklist. Então, assim, estou a favor do bias do mercado. O mercado no H1 é para cima, então eu vou comprar. Sempre que você for fazer contra, a chance de você acertar é bem menor. Não estou na zona de desconto, né? A zona de desconto seria lá embaixo, tá? Então, para quem sabe SMC, você tem máxima. Deixa eu só tirar aqui. Eu joguei para cima isso aqui. Então, no SMC você tem acima dos 50% zona premium e abaixo dos 50% desconto, né? Então, a zona de desconto a gente compra, a zona de cima a gente vende, tá? A gente tem o alinhamento, né, do time frame, ou seja, está alinhado. A gente tem alinhamento entre H1 e M5. A melhor forma de você operar é estar no bias, estar na zona de desconto e estar alinhado os dois time frames, tá? Teve algum sweep? O que é o sweep? Varredura de mercado, né? Daqui para cá ele não considerou como sweep, então não teve nada. Né? O que é o sweep? Sweep é isso aqui, ó. Esse ponto aqui que varreu esse fundo aqui. Tá? Então aqui foi uma boa entrada, porque ele varreu esse fundo aqui, né? Este fundo aqui, ó. O que é varrer, Jean? Pegar liquidez. Estopou. Varrer e estopar. Estopar o varejo. O varejo estava com stop aqui embaixo. Ele foi lá, estopou e voltou. Ok? Então, é isso aí. E existe uma confluência? Existe, né? Não tem uma confluência aqui, talvez um pouco mais para baixo aqui. Né? Agora, ó, confluência tem, eu estou junto com o K. Né? Só que o meu risco retorno aqui, ele diminuiu. Então, aqui, ó, tá? Jean, o risco retorno ele estava 3. Deixa eu te contar uma coisa, é muito mais difícil você acertar 1 para 3, 1 para 4, tá? Então por isso que ele te dá um range de 1 para 2 ou 1 para 3, que é o ideal. Ali você vai ficar com uma taxa de acerto bem legal,
45, 50, 55, 60%. E se você joga 1 para 3, 1 para 4, sua taxa cai muito. Tá? Então ele te dá esse checklist aí ideal para você, tá? Então um checklist ideal aí seria 1 para 2, tá? Então aqui você tem um checklist da sua entrada, Detalhe, como que ele faz para fazer essa entrada aqui? Como ele faz para fazer essa entrada aqui? É só tocar, Jean? É que nem eu colocar uma ordem limite? Não, não é que nem colocar uma ordem limite. Eu vou te explicar por quê. Uma ordem limite no mercado significa que o preço vai bater e vai comprar. Não é isso que ele faz, tá? Não nos outros formatos. Nesse formato que ele está aqui, ó, é o formato T. É exatamente isso. Tocou, voltou, ele executa. Quanto que ele executa, Jean? Já está aqui, ó, 0,05 contratos. Se eu estopar, eu vou perder 44,49. Se eu ganhar, eu vou ganhar 93. Legal? Qual é o outro formato, Jean? É só clicar aqui, ó. Trocou o formato. Formato de confirmação. Significa que ele precisa que o preço feche para baixo e depois o outro candle feche para cima. Opa, o outro candle feche para cima. Aí ele vai calcular de novo, vai ajustar e vai fazer a entrada para você nesse momento aqui. Legal? Então é uma confirmação. E o terceiro, Jean, o F. O F é quando você tem um Fair Value Gap de rompimento, você tem um outro candle aqui embaixo, e ele invalida, né, esse Fair Value Gap aqui. Então ele valida essa estrutura aqui, somente se for Fair Value Gap, fica um I Fair Value Gap, né, invertido. E aí se ele invalidar essa estrutura no rompimento, ou seja, numa varredura, no sweep, né, pegando stop aí do varejão, ele faz essa entrada. Então você tem 3 tipos de entrada aqui. Já qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você pode programar ele para operar em algum horário, colocar alguma coisa ali, né? E ele vai fazer para você. Com confirmação, você não precisa ficar na frente da tela esperando lá o gráfico confirmar. Detalhe, ele faz essa validação aqui no 1 minuto, tá? Então ele faz essa validação aqui do Fair Value Gap no 1 minuto. Você pode colocar no 5, normal, se ele encontrar a estrutura, ele vai fazer a entrada para você, tá? Qual usagem? Geralmente, quando eu tô com o mercado está muito forte para cima, eu só busco toque, só quero pegar ali e entrar, tá? Tipo, um exemplo. Um exemplo seria essa entrada aqui, ó. Eu teria colocado aqui, ó, só pegando o toque. Stop logo aqui embaixo e alvo aqui em cima para ele vir pegar a liquidez desse ponto aqui, ó. Tá? Então eu teria colocado só com o toque. Jean, o mercado caiu bastante, tá voltando. Tá voltando numa estrutura que vai chegar lá em cima, vai formar uma região, vai ter que fazer um primeiro choque, aí eu usaria a confirmação, tá? Fora isso, não teria nenhuma outra estrutura que eu não usaria nesse formato, beleza? Então, quando eu espero que o mercado faça alguma coisa a mais, eu utilizo esse padrão aqui de confirmação. Já está tudo confirmado, é só pegar no toque aqui da entrada, eu faria nesse formato aí. Legal? Depois do trade executado, você consegue conferir as suas métricas, no site. Então, pessoal, aqui dentro do site do Kairos, você vai ver depois todas essas métricas, ó. Sempre que eu opero, né, nessa conta aqui, tá? Sempre que eu opero nessa conta a favor do bias, eu acerto 46,7 das vezes, tal, enfim, tá? Isso aqui é uma conta de teste. A minha maior assertividade está no período da Ásia. 40% aqui, tá? Aqui embaixo já tem poucos dados, né? Mas ele vai me mostrando, ó, a forma de entrada pela TR Line. Então, ó, não tem nenhuma aqui ainda, né? Com confirmação, ó, 50% eu acerto com confirmação, tá? Então ele vai te trazendo esses dados para você poder analisar, beleza? Meus estudos. Então, toda vez que você fizer um trade, ele vai ficar salvo aqui nos meus estudos. Então eu posso vir dar uma olhada aqui, ó, tá? O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, ó, entrei com o bias, tal. Esse foi um trade muito legal, né? Fez um trade muito legal, veio aqui embaixo, ó, buscar liquidez e voltou, foi para cima, né? Ó, exatamente o ponto de entrada e o alvo lá em cima e o stop aqui embaixo. Olha que legal, risco-retorno, tá? Então, como que você consegue evoluir no trade? Exatamente com isso. A ferramenta aqui, você vai operando e vai utilizando ela da melhor forma.
sempre tentando seguir, não quer dizer que você tem que bater os 7 itens aqui, né? Os 6 itens aqui, tá? Mas você vai fazendo e conforme for passando o tempo, você vai conseguir pegar as métricas, né? Então você pode ver, cara, sempre que eu tô a favor do bias é 50%. Então por que eu vou operar contra? Se toda vez que eu faço 50%, pô, mas já 50% é aleatório. Não, não é aleatório. É 50% no risco retorno de 1 para 2 pelo menos. De 1 para 2 a 1 para 3, tá? Então uma vez estopo 100, na outra ganho 250. Na outra estopo 100, na outra ganho só 250, 300. Então por que eu vou operar contra se eu já sei que funciona muito bem, no meu caso, operando aqui? Tá? E aí você vai analisando as outras métricas, vai analisando e vai utilizando. Lembrando que essa versão você pode fazer replay de mercado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Tinha até esquecido. Vamos lá. Deixa eu limpar a tela aqui, ó. Ó, nessa versão, eu não limpei a tela, eu só fechei o checklist, né? Limpar a tela eu fecho aqui, ó. Pronto, tá? Galera, eu tenho um replay de mercado aqui, tá? Então você pode estudar um pouco. Quero pegar a partir daqui, ó. Tá? Então, você pode fazer um teste aqui, ó. Pegar a TR-Line, vou colocar para comprar aqui, vou colocar meu stop aqui, vou colocar meu alvo lá, por exemplo, tá? Aí você tem que ligar ela, né? Liguei, tá? Tá no modo de toque, tá? Então aí você pode ligar o replay, ó. Pronto. Ó lá. Tá? Para que isso? Para você testar, para você estudar, né? Óbvio que isso aqui é um replay do mercado, ele vai mostrar, né? Então ele vai te mostrar funcionando tanto a TR-Line quanto os seus estudos junto com a ferramenta. Legal? Você pode ir no passo a passo aqui também, ó. Você pode ir no passo a passo vendo como funciona. Tá? Então é bem bacana para você estar estudando as suas entradas, estudando, poxa, mas como seria a entrada? Como que eu faço? Como que eu não faço? Enfim, tá? É uma ajuda para você poder estar estudando e simulando aqui as melhores entradas aí para você, tá? Utilizando toda a ferramenta, todo o poder aqui do Kairos. Beleza? Jean, legal, entendi, só que tem um porém. Como que é feita a gestão de risco nessa versão? A gestão de risco, pessoal, é exatamente aqui, ó. Ele já está te mostrando aqui em cima que ele está operando com risco de 0,5%, 4 trades de 10. Deixa eu mostrar para vocês. Você vem aqui em... Tava em inglês, né? Mutando para português. Você vem em gestão de conta. Você vem aqui, ó, quando você cadastrou a sua conta, tá? Então aqui é o risco que eu estou usando, ó, 0,5% por trade. E aqui embaixo eu coloco o máximo de trades que eu quero operar por dia. Então, já a minha estratégia é 3 operações. Ok, coloca 3 operações ali, tá? Então, nesse máximo aqui, ó, você vai perder, se você estopar tudo, teu risco máximo é de 1,5% ao dia. Então, para quem opera mesa proprietária, fica top demais, tá? Salvou as configurações, carrega novamente lá o indicador e pronto. Então, digamos que você tenha 4 TR-Lines colocadas na tela. Ele vai executar as 3 primeiras. A quarta, se tiver um trade, ele não vai fazer, porque você definiu que seriam somente 3 operações, tá? Pessoal, isso aqui é de extrema importância. Por que é de extrema importância? Porque a maioria faz trade de qualquer jeito. Opera um contrato para ouro, um contrato para Bitcoin, um contrato para euro, não sabe nem o que está fazendo, né? Aí segue esses gurus da internet que são analistas de gráfico parado, né? Sobe, volta e tal e não sei o que, mas o cara na execução é onde a gente separa os homens dos meninos. Não vejo ninguém falar disso. Ninguém. O cara vem simplesmente e fala, não, subiu, desceu, ó, é choque para cima, choque para baixo, pegou liquidez, agora eu compro aqui, não sei o que, não sei o que. E quando toma stop, devolve 5 ou 6 ganhos. Essa é a diferença de um sistema profissional para um sistema amador, para você operar na mão. O cara que opera na mão é extremamente difícil ser lucrativo, porque envolve toda a gestão de risco. Trade não é só clicar. Ah, eu fiz uma super análise, cliquei. Não adianta nada, né? Não adianta nada.
Ó, trade que a gente mostrou, né? Só mostrei hoje. É exatamente isso, ó, um trade que foi uma entrada aqui. O stop era aqui em cima, talvez aqui, não me lembro. E o alvo aqui embaixo. Perfeito? Foi lá, vendeu na confirmação, tá. Beleza. Esse trade, veja que eu vou estopar sempre menos 45. Por quê? Porque é 0,5% da conta, dessa conta aqui. Tá? E o ganho vai variar aqui, ó. Né? Um para 2, um para 1,5, um para 3. É o que vai variar, é isso. Tá? Então não adianta, e ó, veja aqui, ó, ele está me dando 0,85 lotes contratos. Então não é um contrato. Se eu operasse com um contrato, eu ia estopar mais. Tá? Então, ó, se eu colocar aqui em cima, ele muda. Se eu colocar aqui embaixo, ele muda também. De acordo com o que ele está procurando aqui. Beleza? Agora, é isso. A entrada vai ser sempre a favor desse valor aqui, desse valor que você está colocando, tá? E o ganho sempre a favor desse cara aqui. Beleza, galera? Jean, vou entrar, ativei, pronto. Assim que ele bater lá, vai executar a sua ordem, tá? Então, galera, isso aqui faz o quê? Isso aqui faz com que você automatize a parte mais complicada, que é a parte de gestão, a parte de entrada, a parte de confirmação do trade. Isso aqui te deixa, ó, anos-luz de você estar operando manualmente. Ah, João, vou fazer sozinho. Vai, meu amigo, vai com Deus, vai demorar. Talvez nem consiga, bem provável que nem consiga sozinho, vai demorar. Por quê? Porque a parte mais complicada do trade não é analisar. Analisar qualquer analisa, já viu? A internet está cheia de analista, o Instagram está cheio de analista. Todo mundo, não, ó, perdeu, ganhou, tá, mas aonde que entra? Aonde que é o ponto exato? Como que ele confirma essa entrada? Depois que ele confirmar qual o tamanho dos meus lotes, tá certinho ou não tá? É isso que você tem aqui no Kairos, beleza? Então é isso, essa versão 4.04, atualiza a sua versão, se você não assinou ainda, o link está aqui embaixo, entra lá no site, assina e começa a operar aí no mercado. Lembrando que isso aqui vale para mesa proprietária, completamente compatível, tá? Não é cópia de sinal, tá? Então é válido para usar em qualquer mesa proprietária que tenha MT5, é compatível, tá? A maioria das pessoas utilizam mesmo. Você pode utilizar no seu capital também, deixa eu desligar isso aqui. Você pode utilizar no seu capital também, tá? Então, enfim, para operar ouro, Bitcoin, sem falar, né? Eu acabei não comentando, né? Mas aqui ele tá te dando o bias do mercado, ó. O SDJPY, setinha para baixo. O STEC para cima. Então, sim, procura sempre operar de acordo com o que o monitor está te dando. João, eu quero operar 15 minutos. Então, você vem aqui, ó, você ajusta aqui, ó, eu quero o bias no H4, eu vou operar no 15 minutos. Pronto. Não, já eu opero time frame 5 para menos. Coloca no H1. Deixa no H1 que nem estava ali antes e opera. Tá bom? Agora, nesse caso aqui, ó, ele vai te trazer a configuração para o H4, e você opera no 15 minutos. Então, se você for clicar e abrir aqui, ele já está aberto, né? Mas senão ele ia abrir aqui no 15 minutos para você estar operando, tá? Então, ó, pô, legal, ó, rompeu o topo, subiu. O que que eu vou fazer? Eu posso buscar uma estrutura. Aonde que eu vou comprar? Deixa eu pegar um profile, ó. Vamos pegar o profile de toda essa subida aqui? Vamos. Ó, aonde que ele está me dando uma estrutura forte? Aqui embaixo, ó. O que que eu faço? TR-Line, coloco aqui a minha entrada, ó. Vou colocar minha entrada aqui. Meu stop ele sugeriu aqui embaixo e meu alvo aqui em cima. Posso diminuir meu stop? Posso. Posso diminuir aqui, ó. Esse é um alvo maior. Posso entrar com confirmação? Posso. Mas olha que legal aqui, ó, o checklist, ó. Olha o checklist aqui, ó. Tá? Ele deu quase todo positivo. Quase todo positivo. Então é um bom lugar para você estar entrando. Beleza, ó, ativei. Tá ativo. Jean, quero entrar com confirmação aqui. Eu quero que ele feche para baixo e volte para cima. Legal. Confirmação. Pronto, a entrada vai ser com confirmação. Tá? Meu stop 45, meu alvo 113. E posso agora fazer o quê? Ir dormir, tomar um café, fazer outra coisa. Deixa ali que ele está ativo e aguardando a entrada, caso o mercado venha aqui embaixo, toque aqui, ele vai fazer essa entrada aí. Beleza? Você simplificou todo o processo para você estar operando. Terminou o trade vai lá para
para nossa análise aqui, né? Depois você pode salvar a análise, você tem todas as estruturas ali de, enfim, de estudos, você vem aqui, depois você estuda, você aprende com ele e vai melhorando. A ideia disso aqui é automatizar as suas entradas, automatizar as suas decisões e cada vez mais você vai aperfeiçoando isso por causa que você tem métricas, você consegue metrificar o que você fez. Se eu te perguntar hoje, qual é o seu operacional com maior assertividade? Qual é o ponto do gráfico que você tem maior assertividade? Você não sabe me dizer. Não sabe. E aí você não sabe o que funciona e o que não funciona. E aí fica aí 2, 3 anos e fala, esse negócio não dá certo. Esse negócio não dá certo. É tudo conversa fiada. Mas aí, você se profissionalizou ou você é um amador? Você é amador se você não estava usando isso aqui hoje. É um amador. A ferramenta existe. Está pronta. As pessoas estão melhorando as suas assertividades com a ferramenta. Ah, Jean, mas ele vai me dar o sinal? Não, ele não vai te dar o sinal. Ele vai fazer entrada para você com confirmação, por exemplo. Ele está te dando uma estrutura melhor para você entrar com base no SMC. Não fui eu que inventei o SMC. SMC é utilizado por milhões de pessoas no mundo inteiro. É a melhor estrutura de operar hoje em dia. Não tem nada melhor. ICT mais SMC. O que é SMC? Essa estrutura de mercado. Rompimento, né? O choque para cima, o BOS, a inversão, a liquidez. O que é o ICT? O ICT são as kill zones, né? As aberturas máximas e mínimas de mercado. Ali tem muita liquidez. Então você vai começar a operar esses pontos. E aí você vai começar a analisar as estatísticas desses pontos. Vai começar a melhorar, sempre dentro de uma gestão de risco eficiente. Né? Uma hora perde 40, na outra perde 180, aí ganha 50. Não tem como ser profissional e ganhar dinheiro nesse mercado. Você precisa ter uma ferramenta para te auxiliar nesse processo aí. Beleza? É isso por hoje. Toca aqui embaixo, vai lá no site, assina a ferramenta, testa, depois me conta. Valeu, até mais.